Sinto muito. Isso é só para vocês verem que é muito legal a gente falar. Eu acho que essa é a sensação de a gente não ser ouvido, sabe? Enfim, vamos começar com uma oração então? Recomeçar com uma oração? Senhor Deus, graças te damos porque estamos aqui e que não existem barreiras para impedir que a tua palavra chegue aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque podemos perceber a tua mão agindo em nossas vidas e nesse momento nós queremos consagrar esse tempo ao Senhor. Nós queremos consagrar nossas vidas ao Senhor. Nós te agradecemos o privilégio que nós temos de poder compartilhar a tua palavra, de aprender de ti no nosso país. Obrigado que a tecnologia também nos ajuda, apesar da nossa distância, de podermos estar mais próximos uns dos outros. Queremos te pedir que o nosso coração seja realmente um terreno fértil, que possa receber a semente da tua palavra e ser trabalhado pelo Espírito Santo de maneira a dar muito fruto. Quero te pedir também que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca e que não seja dito nada por sabedoria humana, mas sim por inspiração do Senhor. Em nome de Jesus, também queremos colocar diante de ti todas as pessoas que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, que estão enfermas. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que fortalece, o Senhor é aquele que sara, que cura, que restaura, que renova. É para esse Deus que nós estamos orando e nos dedicando. E segundo a tua vontade, nós queremos te pedir que o Senhor traga o alívio para as nossas vidas, para que todos aqueles que estão necessitados da tua ação possam também experimentar isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, queridos, o tema hoje é um tema interessante. Seja forte. Quantos de vocês já ouviu essa expressão, seja forte? Em que momentos você ouviu essa expressão, seja forte? Eu duvido que tenha sido no momento em que você já estivesse forte, né? E aí você deve estar pensando, poxa, fácil falar, né? Você está aí tudo bem e eu tô aqui na pior e você fala seja forte, como se fosse um passe de mágica e eu ficaria bem. Eu sei que não é assim, mas eu quero levar você a refletir em cima de três pessoas, três situações que nós vemos na palavra. São três situações que eu pesquei para poder dar esse exemplo de três momentos diferentes da nossa vida que nós precisamos de força. Três momentos diferentes em que nós desejamos força, em que nós também encorajamos outros. Primeiro ponto, a primeira pessoa que eu quero levar você a pensar, a gente vai ler essa história em Josué, capítulo 1, versículo 9. Lá a gente vai ler assim: Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Você vê aqui que Josué ele está diante de uma situação inusitada para ele. Ele foi um dos 12 espias enviado por Moisés para espionar a terra prometida, espionar a terra de Canaã. E quando ele voltou, somente ele e Caleb voltaram com relatórios positivos. Os demais só falaram das questões difíceis, das questões negativas. E aí então, Deus honrou Josué com esse posicionamento dele, a ponto de que quando eles chegaram no momento de entrar na Terra Prometida, Moisés não poderia ir adiante, então Moisés ele delegou a liderança para Josué. E foi nesse momento em que Josué recebeu essas palavras.
Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Você já deve ter vivido uma situação assim. Provavelmente, se você está no começo da vida, ou se você lembra do teu início de vida, profissional, relacionamentos, essas coisas, novas fases, você se preparou para aquele momento, até mesmo na parte estudantil, né? Você se preparou para aquele momento, é o momento da prova, é o momento do vestibular, é o momento da formatura, é o momento do primeiro emprego, é o momento da promoção, é o momento do casamento, é o momento da aposentadoria. São tantos momentos, tantos começos de novo, são tantos ciclos que vivem acontecendo de novo e você se prepara para aquele momento e quando chega o dito cujo, dá aquela estremecida. Quantas vezes a gente não acaba pensando em recuar por receio de ir em frente? A gente dá aquela hesitada nesse momento. Deus está falando, seja forte e corajoso. Deus tem preparado você nesse momento, para esse momento. Agora você vai se sentir tanto mais preparado quanto mais próximo de Deus você estiver, porque você vai ouvir dele essas palavras. E não existe ninguém melhor do que o nosso próprio Deus. Quando nós vemos isso na palavra e tomamos para nós isso, não existe ninguém melhor do que Ele para nos incentivar, para nos encorajar. Às vezes, Deus faz isso através da própria palavra, e às vezes Ele usa outras pessoas para fazerem isso, para encorajar você, nesse sentido do novo ciclo. E preste atenção. As pessoas que Deus coloca na tua vida, que Ele coloca na tua vida, cumprem o propósito para o qual Deus os colocou ali. Então, se você coloca pessoas na tua vida, é diferente de quando Deus coloca pessoas na tua vida. Certo? É a mesma coisa, você vai pedir uma opinião. Esse pedir opinião a respeito de uma decisão que você precisa tomar, que é muito importante. Você vai pedir opinião para aquela pessoa que sempre concorda com você? Ou para aquela pessoa que sempre é honesta e sincera com você? Eu conheço muita gente que vai pedir opinião para aquelas pessoas que sempre concordam. São pessoas que não têm opinião própria. Então, se você chega para ela com uma opinião, será que pinto meu cabelo de rosa? Claro, pinta seu cabelo de rosa, que maravilhoso que vai ficar. Você vai lançar uma nova tendência. Agora, aquela outra pessoa que é honesta e sincera, conhece você, você vai chegar e perguntar para ela, eu estava pensando em pintar meu cabelo de rosa. Você tá maluco? O que você está querendo provar com isso? Quer chamar a atenção? Pendura uma melancia no pescoço, só dá uma volta para ver o que acontece, né? Então, aquela pessoa às vezes é sincera até demais, mas ela vai te ajudar a abrir os olhos de que aquilo lá talvez não seja a melhor decisão que você pudesse tomar naquele momento. O segundo momento, então, que nós enfrentamos na vida com relação a precisar de um incentivo, em que nós precisamos dessa força, a gente lê na passagem de 2 Samuel, capítulo 10, versículo 12. 2 Samuel, capítulo 10, versículo 12. Ali a gente vê o seguinte, a gente vê a história de Joabe falando com Abisai. E o que ele está falando nesse momento? A história, vou contextualizar você um pouquinho. A gente viu agora há pouco que Josué, então, liderou o povo, né, para conquistar toda a terra de Canaã, e isso aconteceu. Aí o tempo passou, Josué morreu, e outros líderes acabaram, não ficou tudo para Josué conquistar, porque isso foi uma maneira didática de Deus usar para o povo de Israel. Eles tinham que conquistar, eles tinham que confiar de que Deus ia dar a vitória para eles. A vitória não estava neles.
A vitória estava no Deus deles. Entende? Então era o Senhor Deus dos exércitos que era quem permitia a vitória de Israel, do povo de Israel. Então, enquanto Josué estava na frente, ele tinha essa convicção e essa liderança clara dele, ela era dirigida para os seus liderados e todo o povo seguia na mesma direção. Josué também foi enganado uma vez, mas aquele engano não deu complicações para o povo de Israel. Agora, o que aconteceu depois da morte de Josué foi que os líderes começaram a fazer alianças com os povos para evitar a guerra, sabe? Para evitar aquele desconforto, para evitar o atrito. Se alguma coisa que eu falar, se soar familiar para você, não se preocupe, não é coincidência, é para você mesmo, tá? Então, aquele jeitinho, não, vamos ver, eu abro mão aqui, você abre mão ali, tudo bem, a gente fica em paz, a gente faz as pazes com a situação, a gente faz as pazes com as pessoas, paz a qualquer custo, talvez. Resultado: os filhos de Israel tomaram as filhas dos outros povos em casamento e vice-versa, começou a macular a questão de ser Deus o único Senhor, e eles começaram a adorar falsos ídolos, e então chegou o momento ali que essas parcerias ficaram grandes e havia rivalidades, e aí chegou o momento em que Davi ele havia feito um tratado de paz com os amonitas, né? E realmente esse tratado de paz ele funcionava tudo, até que aquele rei amonita veio a falecer. E outro tomou o seu lugar. Aí nesse momento Davi manda alguns mensageiros para lá, e aquele rapaz era imaturo, era novo, não sabia nada de reinado, nada de tratado. Aí aqueles mensageiros chegaram para o rei amonita novo e para levar uma boa mensagem vinda da parte de Davi. E os conselheiros daquele rei lá disseram: olha, isso aí não é mensageiro não, isso aí é tudo espião. Então mandaram cortar a barba, metade da barba daqueles homens e cortar as calças pela metade. Eles humilharam os mensageiros de Davi. E aquilo chegou ao ouvido de Davi, né? Davi não gostou nem um pouco. Ele mandou mensageiros falar com aqueles outros que saíram dali humilhados e falou: olha, falaram assim: espera a barba crescer. Quando a barba crescer, vocês podem voltar. E aí então os amonitas perceberam que aquela ação que eles tomaram de humilhar aqueles mensageiros, eles suscitaram a ira de Davi. Eles declararam uma guerra, né? E foi isso que aconteceu. De medo, eles começaram a contratar um monte de mercenários, chamar aliados e coisa assim, fizeram um grande exército para ir contra Davi. Davi chamou Joabe e Abissai para irem contra esse exército inimigo. E é nesse momento, esse é o contexto da frase que nós lemos. Então aqui é Joabe falando para Abissai. O que ele está falando? Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade de Deus o Senhor. Olha só que forte isso. Aqui, Joabe está falando para Abissai. Então não é mais uma pessoa que está incumbida de fazer tudo que nem foi Josué. Agora aqui Joabe e Abissai, eles estão juntos enfrentando um inimigo em comum. O que isso tem a ver com nossa vida? Aquilo que você lutou tanto para conquistar, seja a graduação, seja entrar na escola, seja aquela prova, seja o casamento, seja o que for, aquilo que você estava na iminência de conseguir, e você hesitou um pouquinho, mas você foi encorajado, você foi além, você conquistou. Só que em algum momento você abriu mão de algumas coisas que trouxeram consequências negativas para você. Aí você decide se arrepender. E esse arrependimento Deus leva em consideração. E Ele permite para que você, então, ao invés de perder tudo, você defenda aquilo que você ainda tem. E aí você não consegue fazer isso sozinho, você precisa de ajuda. Sozinho você não consegue.
E aí, foi aí que Joabe e Abissai estavam entrando numa batalha para defender aquilo que tinha sido conquistado, né? E eles foram então para defender é, o território. E o, o que acontece é que, olha, se eu tiver dificuldade, eu vou dar um sinal para você e você me chama, e você vem e me ajuda. E se você tiver dificuldade, então você me dá um sinal e eu vou aí e te ajudo. Isso é trabalhar em equipe, não é ficar sozinho. E isso ajuda as pessoas, entende? Isso ajuda, é muito importante. Então, quando a gente é, analisa esse momento, é uma fase de mais maturidade da nossa vida, certo? O terceiro momento que eu quero que você tente se encaixar agora, tente imaginar, se colocar no lugar ali, a gente lê em 1 Crônicas, o capítulo 28, versículo 20. Desculpa. Aqui a gente vê Davi falando com Salomão. O que ele fala? Ele diz assim: E disse ao seu filho Salomão: Seja forte e corajoso e mãos à obra. Não desanime, não tenha medo, pois o Senhor, o meu Deus, estará com você. Ele não te abandonará, mas ficará com você até terminarem todas as obras da construção do templo. O que está acontecendo aqui? O sonho de Davi, além de todas as economias que Davi fez, todos os despojos, imagine que Davi inteirou a metade do custo da construção do templo, das riquezas pessoais. E o restante foi tirado do tesouro do tabernáculo, né? E também de doações do povo para a construção daquele templo, né? Só que não ia ser Davi que ia construir, ia ser Salomão. Então imagine o peso nas costas de Salomão. Eu tenho agora um nome a zelar, eu tenho que honrar esse pedido do meu pai, eu tenho que fazer o que ele está esperando e eu não sei se eu vou dar conta. Imagine tudo que pode ter passado na cabeça de Salomão. Se fosse você no lugar de Salomão, como é que você talvez estivesse? Agora, olha só, aqui Davi fala com convicção, ele sabe do que ele está falando, ele viveu a proximidade de Deus. E ele sabia que aquela construção daquele templo não tinha nada a ver com as guerras que Davi travou, mas tinha a ver com uma luta grande que Salomão ia enfrentar, né? Ele que seria o responsável por gerenciar aquela construção toda. E Davi fala: não se preocupe, não tenha medo, o meu Deus, que me prometeu tudo isso, né? E a quem surgiu o desejo do meu coração de retribuir. Lembre-se que Deus falou que ele não habita em templos feitos por mãos, né? Mas ele se faria presente naquele templo, no templo que Salomão ia construir. Percebe que são três momentos diferentes na vida? Primeiro, você está indo de encontro a uma conquista, dá aquela tremida, alguém chega lá, vai coragem, vai ser forte, corajoso, vai lá que você consegue, Deus está com você, Ele vai te dar os inimigos nas tuas mãos, né? Ele vai dar esse problema nas tuas mãos, assim, para resolver. Não é o teu poder, é o poder de Deus. Aí depois passa um tempo, aí você já está mais maduro, você já conquistou, mas você também fez você abriu mão de algumas coisas, então você não foi exatamente como Deus queria que você tivesse ido. Isso é comum a todos nós, não é normal, é comum. O normal é nós obedecermos a Deus por amor. Agora é muito comum a gente ouvir o nosso egoísmo, a nossa vontade, dar o nosso jeitinho e não fazer aquilo que Deus nos orientou para fazer. Só que porque Deus é justo, Ele permite que nós soframos as consequências e essas consequências nos lapidam. Ok, aí você aprendeu isso, agora você não está mais junto, você procurou ajuda. E da mesma maneira, outra pessoa procurou ajuda tua, porque vocês agora vão se completar e vocês vão ganhar aquilo juntos, mas não pelo poder de vocês, e sim pelo poder de Deus.
Vocês vão ir atrás daquilo, vocês vão defender aquilo que Deus deu para vocês, não o que vocês estão querendo conquistar. Percebe a diferença? Você não está indo no seu nome, você está indo no nome daquele que te enviou. E em terceiro momento, você está num momento de maturidade da vida, em que você pode passar essa convicção, essa experiência que você viveu, você pode passar para alguém que é mais novo na fé, mas no início do aprendizado, no início da jornada, você pode passar isso adiante então para essa pessoa. São 3 momentos em que nós precisamos de força, ou em que nós desejamos força, em que nós encorajamos alguém. Qual é o momento em que você se encontra? Olha, você não está em um momento ou em outro ou no terceiro na tua vida. Não. Você está nos 3 momentos ao mesmo tempo em áreas diferentes da tua vida. Por exemplo, se você receber uma notícia, de repente essa notícia ela parece que te tirou o chão. Então é como se fosse conquistar a terra nova, certo? Você, você tem que lidar com isso com unhas e dentes. Você nem sabe por onde começar direito, né? Agora vamos supor que você já tinha recebido essa notícia e você precisa então agir com relação àquilo. E só que você não é muito disciplinado nessa ação e você deixa algumas coisas passarem. Resultado: não vai dar muito certo não. Aí aquilo vai voltar para você e você vai precisar consertar, só que sozinho você não consegue consertar mais. Essa parte já passou, essa fase já passou, você agora vai precisar de ajuda. E você vai ter que reconhecer que você precisa de ajuda. Quando tiver difícil, você levanta a mão e pede ajuda, e quando o outro tiver difícil, vai levantar a mão e você vai ajudar. Os dois estão no mesmo propósito. Agora tem o terceiro momento em que você já aprendeu como é que essa coisa funciona nessa área e você está ali então encorajando, incentivando outra pessoa a fazer aquilo que você já tem a convicção de como funciona, certo? Não interessa a idade que você está. Sempre existe um novo ciclo começando. Se existe um novo ciclo começando, é a conquista, é a defesa, é a transmissão do conhecimento. Reflita nisso durante essa noite, durante essa semana, e em que situação você se encontra em cada área da tua vida. Em relacionamentos, como é que você está? Está no começo, está no meio ou está naquela terceira parte? Na questão de saúde, você está enfrentando alguma coisa nova, você já teve oportunidade, mas você não fez o que tinha que fazer e agora está sofrendo consequência com isso e não consegue mais lidar sozinho, então você precisa de ajuda, né? Ou então você já convive com aquilo, com os ganhos e perdas da vida, e você agora pode incentivar, pode mostrar para outra pessoa o que dá certo e o que não dá certo. Né? Em que momento você se encontra na parte de saúde? Na parte profissional, você está entrando no mercado, você está numa mudança de mercado, você está fora do mercado, tudo é um ciclo novo que está começando. E por isso eu quero dizer para você, seja forte e corajoso. Você tem um Deus que não falha. Ele ama você, ele sabe o que você está sentindo, ele sabe o que você está precisando e ele está disposto e disponível a receber você. Ele quer receber você. E você quer receber os conselhos dele? Você quer ter a companhia dele? É você que decide. Deus não é invasivo. Você decide. Queridos, eu quero concluir com uma oração e quero convidar você para orar junto comigo. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor é quem nos dá a força e que se nós buscamos a força no Senhor, nós realmente podemos ter a certeza de que sairemos vitoriosos. Nós queremos te pedir perdão, Deus, porque muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito e esse jeito não coincide com a sua maneira de fazer as coisas. Nós queremos te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor traga à tona o que é necessário, o que é importante, para que a gente possa voltar ao caminho certo.
e que o Senhor nos dê a humildade, que o Senhor nos dê também as pessoas certas a quem nós podemos recorrer nas decisões que a gente precisa tomar. E depois também que o Senhor nos dê o aprendizado, que a gente possa ter essa esperança e a gente possa passar isso adiante. Nós te louvamos, nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Querido, se essa mensagem tocou o teu coração, não guarde só para você, compartilhe com as pessoas. Compartilhe com as pessoas aquilo que Deus tocou no teu coração. Se você quiser compartilhar comigo, eu te convido a fazer isso também. Você entra no site metodistauberaba.com.br, tem uma parte ali chamada Conecte-se. Escreva ali, dê um testemunho, coloque um ponto de vista, coloque a situação pela qual você está passando e eu quero estar orando por você. Se você decidiu hoje entregar a tua vida para Jesus e você quer que as coisas mudem a partir de hoje, para que você tenha a paz que excede todo entendimento, que você possa ter a força para ultrapassar as barreiras que parecem intransponíveis. Se você quer poder ser trabalhado a ponto de ser moldado, lapidado e desenvolver o teu caráter para que ele seja mais próximo de Cristo, ele que é o nosso exemplo, e assim você possa ajudar outras pessoas e também ser ajudado por outras pessoas, isso é muito bom. Se você quer isso para a tua vida, Jesus está te chamando para que você dê um passo de fé e convide Ele para ser o Senhor da tua vida. Ele não garante que você vai ter uma vida boa. Na verdade, ninguém garante isso. E os que garantem não tem lastro essa garantia. Agora, o que Jesus garante é que você nunca estará sozinho. O que Jesus garante é que você sempre terá acesso direto a Deus. Você não precisa de intermediários. É você e Deus e pronto. O que Jesus também garante é que no corpo de Cristo, que é a igreja, não a instituição, que são as pessoas que creem com a mesma fé, você vai ter força e reforço para seguir adiante, para aprender mais, para ir mais longe. Isso Jesus te garante. Você quer isso? Você pode orar comigo então nesse momento, convidando Jesus a fazer parte da tua vida. Então, faça isso. Ore junto comigo. Senhor Jesus, eu quero reconhecer que sem o Senhor eu não sou nada. Eu careço do teu perdão. Eu sou pecador e em mim não existe nada que possa garantir a vida eterna, mas no Senhor existe tudo. E por isso eu quero entregar minha vida a Ti, Deus. Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, o meu resgatador. E através da Tua morte e ressurreição, eu te agradeço pelo presente que você me dá de poder ter um relacionamento com Deus. Amém. Se você orou comigo isso, você pode ter certeza que você é uma nova criatura hoje. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo e existe uma festa no céu para cada um que se arrepende dos seus pecados. Então você está sendo festejado hoje. E eu quero festejar com você também. Aproveita o mesmo canal que eu falei agora há pouco ali e fale, olha, hoje eu encontrei Jesus, hoje eu decidi entregar minha vida a Jesus. E faça isso e eu quero ter um momento com você depois. Pessoalmente, eu com você, seja por telefone, por vídeo. Então eu quero fazer isso, eu quero valorizar, eu quero acompanhar você junto com isso. É importante. Queridos, esse momento foi um momento precioso que Deus nos deu. E a nossa missão é alcançar as pessoas para Cristo, é mostrar o Evangelho. E se você é membro da nossa igreja e você tem pensado muito a respeito disso, em como você pode ajudar as pessoas, como você pode ser um cristão fiel, eu quero convidar você também a refletir a questão das ofertas e dos dízimos. Né? Os dízimos eles são importantes para a manutenção da igreja.
para que as coisas aconteçam, para que elas permaneçam. E as ofertas, elas são importantíssimas para que mais pessoas venham a conhecer Jesus Cristo, certo? Oferta não é usada para pagar conta, é usada para expandir o ministério. Agora, nós temos uma estrutura, né, que nós queremos manter sempre enxuta, mas para isso os teus dízimos são importantíssimos, inclusive para ajudar no sustento das pessoas que estão precisando. Então, eu convido você, se você não sabe como, no nosso site metodistoberaba.com.br tem uma parte lá escrito contribua, e ali você vai ter muitas informações, não só na parte financeira, mas também nas demais maneiras que você pode contribuir, ok? Obrigado pela tua atenção, obrigado porque você está aqui com a gente hoje, e eu quero desejar a você um ótimo final de semana, e lembrar você de que domingo, às 10 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Tem sido muito bom, a gente tem conseguido aprofundar muito a palavra e existe espaço para você. Faça um esforço, coloque no despertador ali, domingo, 10 horas da manhã, é a escola bíblica. Mas você já chega ali com café tomado, com ajeitado, faça isso com um propósito de aprender de Deus, de aprender da palavra. Faça isso com propósito. Honre esse momento com Deus. Honre também o momento do culto, que é no domingo às 18h30. Então eu quero dizer para você que eu estou feliz em poder estar com você aqui. Deus te abençoe. E tenha uma ótima noite. E a gente se vê domingo pela manhã. Um grande abraço.